com muita satisfação com os estudos do seu presente, o advogado, executado, professor Carlos Braga, que gentilmente atendeu ao nosso convite, e hoje ele veio para falar e abordar um assunto extremamente diferente de tudo aquilo que quantas vezes aqui a gente teve para regular. Um programa sobre o Thiago Dias. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Brasil. Bom, boa tarde, Samuel. Boa tarde aos telespectadores da TV Premier. É também um prazer muito grande retornar aqui à bancada dessa principal TV, na sua presença. Lamento a ausência do professor Duda, deixo aqui um abraço para ele. Não que eu abraçasse. Com certeza. Fica aqui de público o meu agradecimento, a minha admiração para o professor Duda, que sempre me tratou muito bem, sempre foi um bom amigo. Então é um prazer estar aqui. Bom, Carlos, deixa eu falar. O Carlos veio hoje ao programa porque lançou este livro. E este livro já está nas bancas, mas parece que já está esgotado. Então, o livro onde ele vai explicar por que ele escreveu o seu título. O que aprendi com câncer. É um livro forte e o Carlos Braga vai explicar por que ele lançou esse livro nesse título. Carlos. Vamos lá, Samuel. É uma história um pouco longa que eu vou aqui tentar sintetizar ao máximo para você que está aí nos assistindo. Esse livro ele é um relato da minha experiência durante o tratamento que eu tive da doença chamada câncer e de tudo que eu aprendi e utilizei após esse tratamento, que a semana passada completou 4 anos do que os médicos dizem de cura, de remissão. Né? Então, muito do que está escrito aqui, os médicos não podem escrever, porque os órgãos de controle profissional aconselham em alguns casos, outros impedem que eles escrevam. Né? E eu passei esses 4 anos estudando muito, né? E compilei todo esse aprendizado. Muitas pessoas me procuravam, porque sabiam da minha história, sabiam da superação que eu tive e queriam entender como funcionavam essas terapias que a gente chama de integrativas, para também ter a oportunidade de cura, a oportunidade de um bem-estar físico compatível, ou seja, ter saúde. Então, a motivação foi essa, levar informação àqueles que não têm nenhuma informação. Eu mesmo morava em São Paulo, era professor da USP na época e nunca tinha ouvido falar. Tá? Que tipo de câncer foi que você falou? Eu tive um câncer na parede externa do esôfago, numa região chamada mediastino, que comprometia pulmão e traqueia. Ele não era operável, o tratamento recomendado inicialmente era quimioterapia, posteriormente quimioterapia e radioterapia, com a intenção de diminuir esse tumor ao máximo, para então ser possível uma cirurgia de retirada somente do esôfago, que é o protocolo adotado pela medicina dita convencional. E eu fiz o tratamento de imediato, né, a quimioterapia. Quero deixar aqui assim, bem claro de início, e deixo isso claro no livro também, não sou absolutamente contra nenhuma das terapias convencionais, quimio, radiocirurgia, são extremamente importantes. Existem hoje aí assim, um avanço muito grande. Em que situação você descobriu esse câncer? Foi no início? Foi já em estado avançado? Como é que estava? Ele já tinha... Quais foram a sintomatologia que você sentiu? Ele já estava no estágio avançado, ele era... Em câncer você tem estágio de T1 e T4, né? Estágio 1 até estágio 4. Ele era T3 para T4. E ele subiu, o tumor subiu na traqueia, e quando ele comprometeu a traqueia, ele começou a empurrar a traqueia para frente. Então, eu tinha um desconforto na traqueia, no engolir, e enfim, e aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui até São Paulo, comecei a fazer os exames, e descobriram que existia esse tumor atrás do esôfago, né, o intestino fica atrás do esôfago, que comprometia
que é acima a traqueia e abaixo o pulmão. Tá? E foi assim que eu descobri, fiz vários exames e o tumor era maligno, era um carcinoma, já com 4 a 5 anos de formação. E imediatamente comecei o tratamento com a quimioterapia, que era o tratamento proposto e que foi dando resultado ao longo do tempo. E depois da quimioterapia, que já com resultados palpáveis, eu passei a fazer a radioterapia também. O grande problema é que, infelizmente, são terapias que, ao mesmo tempo, benéficas porque combatem o tumor, as células cancerígenas, são terapias também que agridem o corpo da pessoa. Né? Agridem o sistema imunológico, a pessoa emagrece, os efeitos colaterais são gravíssimos, são terríveis, a pessoa sofre. Né? Eu mesmo tive um problema de sistema imunológico, acabei contraindo uma infecção por fungo, fiquei internado 11 dias, no hospital eles não develavam esse fungo, o médico me liberou para ir para casa, porque o risco de eu continuar no hospital e contrair uma bactéria resistente era muito grande, e uma bactéria resistente numa pessoa findo um tratamento com quimiário, o risco de infecção generalizada e óbito é muito grande. Então eu fui para casa pelo risco de ficar no hospital e morrer, se encontrar uma infecção mais grave e morrer não pela doença, mas pelo tratamento. Tá? Aí eu voltei, fui para casa, muito debilitado, mas já fiz o tratamento da quimioterapia, esperando a cirurgia, foi quando aí eu intensifiquei essas terapias que nós chamamos integrativas, são terapias naturais, terapias bioidênticas, e chamam integrativas porque elas integram o tratamento. Tudo deu essa recomendação para esta medicina alternativa. Então, é exatamente o ponto que você disse aí. Então, não é alternativa, ela é integrativa. Porque a alternativa você pressupõe que você exclui uma outra terapia. Não é o caso. Você tem que fazer a quimioterapia, como eu estava falando no começo, absolutamente não sou contra, tem que fazer, é o mais avançado que nós temos hoje em dia, mas você deve integrar terapias naturais bioidênticas que são coadjuvantes, complementares, que visam aumentar o sistema imunológico, enfraquecer as células do câncer, aumentar o seu vigor físico, aumentar seu metabolismo, ou seja, alguns médicos, os oncologistas, cirurgiões, os médicos que trabalham com a rádio, eles cuidam da doença que você tem, dentro da sua possibilidade de arrumar médicos que cuidem da tua saúde. Essa é a grande ideia. Chama-se hoje em dia, chama medicina integrativa. O Hospital Albert Einstein, que tem uma faculdade hoje, já tem curso de pós-graduação em medicina integrativa. A ideia é integrar o maior número de terapias que visem dar condições do seu corpo se curar do câncer juntamente com as terapias que são específicas para eliminar o tumor ou eliminar as células. Então, essa medicina não é alternativa, ela é uma medicina integrativa, coadjuvante ao tratamento complementar. Vamos lá, são alguns pilares que fazem parte, principalmente, eu só estudei na questão do câncer. O primeiro pilar deles é a alimentação, e isso eu já fiz logo que eu descobri o câncer. Eu procurei um nutricionista em São Paulo, que eu sabia que ele era especialista nisso, para você adotar uma alimentação anti-câncer, basicamente uma alimentação que não tenha açúcar, não tenha glicose, porque as células do câncer se alimentam de glicose. Então a ideia é você enfraquecê-la, matar de fora essas células, ao mesmo tempo fazer uma dieta alcalina, porque toda doença sobrevive em ambiente ácido e não sobrevive em ambiente alcalino. Então você tem que cuidar bem da sua alimentação. Um segundo pilar é a suplementação nutricional. Quando você está com câncer, em decorrência dos tratamentos com a quimioterapia, você vai se desnutrindo celularmente. Você perde vitaminas, você perde enzimas, você perde coenzimas, enfim, uma série de nutrientes que você precisa e que com a quimioterapia, muitas vezes até com a própria idade, a pessoa tem uma deficiência. Né? Então você tem que suplementar. Mas quando eu digo suplementar, assim, é repor o que está faltando. Porque você suplementar aquilo que você não precisa, você corre um risco de danificar o seu corpo, fígado, rins, etc. Então, você faz vários exames, apura essas deficiências, e o médico integrativo sabe o que e como prescrever para suprir essa deficiência. Né?
você pode tomar esses suplementos nutricionais via oral, pela veiga, que são várias formas de aplicação que tem. Um terceiro pilar muito importante no meu tratamento, e está sendo importante até hoje, porque eu continuo fazendo, é a ozonoterapia, que é uma terapia à base de oxigênio. Tá? Ozônio é O3, oxigênio é O2. O2 mais uma molécula vira O3. É um gás incolor, tem um pequeno odor, um pequeno cheiro. E a ideia dessa terapia é porque células do câncer, elas são anaeróbicas, elas vivem num ambiente sem oxigênio. A partir do momento que você oxigena as células, oxigena o sangue, oxigena todo o seu corpo, o contato dessas células cancerígenas sem oxigênio, com as células sadias, com um alto nível de oxigênio, você enfraquece essas células e muitas vezes você acaba matando parte dessas células. Então, e o quarto pilar é a parte comportamento físico. Você tem que cuidar da atividade física. É difícil, não é fácil. Você está debilitado, perde musculatura. Enfim, tem enjoos, tem náusea, mas você tem que aí também cuidar aí da mente e do corpo, através da atividade física, do controle do estresse emocional. Mas assim, Samuel, tudo isso é bonito no papel, né? Quem já teve câncer, quem já vivenciou alguém da família, sabe que é uma luta muito difícil. Você falar com uma pessoa que mal consegue comer, que ela tem que fazer uma dieta específica, não é fácil. Falar que ela tem que andar, falar que ela tem que tomar uma vitamina, quando ela mal consegue tomar um copo de água. É uma guerra, é uma luta, assim, dura, difícil. Eu falo sempre, isso é uma doença que dói na alma da gente. Mas você não tem muita opção, você tem que buscar força mesmo se você não se quiser. Porque é um tratamento difícil e você vai precisar de força para vencer essa doença terrível. Então, no livro, eu acabei pesquisando médicos, autores estrangeiros, a sua grande maioria, americanos, europeus. Eu cito a referência, transcrevo esses ensinamentos para que as pessoas tenham a informação que, olha, existe algo mais que você pode fazer além do que se entregar no tratamento convencional de quimio e radioterapia. Ótimo, temos que fazer? Vamos fazer. Mas olha, tem muito mais coisa que você pode fazer também, que vai ajudar você a ter força para vencer a doença e vai ajudar você a enfraquecer as células do câncer para que os tratamentos convencionais tenham mais eficácia. Você fala muito em aplicação de ozônio. O que é o ozônio? O ozônio é um gás, né? É uma molécula, ele é um tipo de oxigênio, vamos dizer assim. É uma terapia à base de oxigênio, porque você pega o oxigênio medicinal, passa por um aparelho que dá uma descarga elétrica no oxigênio medicinal e ele sai um gás. Esse gás, né, ele é chamado de ozônio, que é o ozônio que tem na atmosfera, na camada da atmosfera. Ele só é, digamos aí, fabricado, né, através dessa descarga elétrica de uma máquina que existe no mundo inteiro. Tá? E você tem diversas formas de aplicação do ozônio, via muscular, via venosa, via retal, via vaginal, via auricular. Hoje em dia, em clínicas especializadas, você faz via peritoneal, você abre o peritônio, mas isso com médicos especializados, com equipamentos próprios, com toda uma retaguarda. A ideia é você colocar, de alguma forma, o oxigênio chamado ozônio, né, dentro do seu corpo. Essa é a ideia. Então, você oxigenar as células e oxigenar o sangue. Você que teve esse problema que acontecia a parte do esôfago, como é que você seria esse tipo de ozônio? Olha, eu fiz, logo no começo, eu fiz o ozônio retal, que é a aplicação do gás por uma sonda. Eu fiz aquilo que a medicina chama de autoemoterapia menor, que você tira de 5 a 10 ml de sangue, ozoniza esse sangue, né? Mistura com ozônio e aplica no músculo, né? Que aumenta muito o sistema imunológico. E fiz quando era possível, porque não era possível mais a função da veia, né? Depois da química, eu fazia aquilo que chama-se de autoemoterapia maior. Você tinha
meio litro de sangue, ozoniza esse sangue por um determinado tempo, e você volta o próprio sangue o sangue já ozonizado na sua corrente sanguínea, ou seja, ele anda no corpo inteiro com um alto nível de oxigênio. A ideia é encontrar as células cancerígenas e esse oxigênio enfraquecer e ou matá-las. E eu fiz também, posteriormente, eu faço até hoje, que é a ozonoterapia auricular. A combustão do gás, adaptado no estetoscópio, você coloca no ouvido, e o gás entra lentamente, em baixa concentração, ele entra no sistema todo respiratório e depois do processo intestinal. Pelo ouvido é possível, pelo ouvido, pelo nariz. A única restrição do ozônio é a inalação diretamente. Cara, uma curiosidade, a gente sempre vê falar que aparelhos exploraram uma ozonizada. É verdade isso? Veja bem, veja bem, filtros, purificadores de água, que ozonizam a água, eu particularmente não tenho conhecimento como desses tradicionais. Eu sei que existem máquinas de uso doméstico que ozonizam a água da própria torneira. Normalmente essa água ela é usada para fins domésticos, porque o ozônio ele é antibactericida, antiviral e antifungicida. Então você serve para você asepsia das mãos, dos alimentos, das panelas. Como se fosse água sanitária. Exatamente. Existem, são aparelhos baratos, mas eles estão usando um oxigênio da atmosfera, poluído, enfim. Não é para uso medicinal. Agora, você pode, e eu já fiz isso, foi com essa água ozonizada, da forma que eu vou explicar, ou seja, o ozônio medicinal, o aparelho da máquina, a máquina que produz esse ozônio puro, digamos assim, você ozoniza 1 litro de água por 10 minutos, ela dura apenas, no máximo, 24 horas, sendo que as primeiras horas tem uma hora e meia. Aí essa água, ela ozonizada, ela tem fins medicinais. E como é que você coloca 1 litro de água, você coloca uma pedra, que é o difusor, dentro dessa água, tampa, e por 10 minutos esse gás fica passando pela água. Você tem que tampar rapidamente, porque o ozônio uma pedra, é um difusor que você coloca em reações químicas aí. É a forma de soltar o ar por todos os lados, o gás. E eu tomei por 1 dia e meio essa água ozonizada em São Paulo e limpei os opagite por cândida que tinha na garganta, coisa que eu fiquei 11 dias no hospital tomando medicações importadas e não consegui vencer. Porque ele é antifúngico, um potente antifúngico e natural. Então, essa água ela tem efeito medicinal, digamos assim. As outras que eu tenho acesso à informação são águas para uso doméstico. Como é que se obtém? Como é que se prepara e utiliza esse material para porque, claro, essa matéria que está sendo instalada nesse momento vai servir de alimento para muita gente que sim, o ideal inclusive, esse assunto é tão importante que as categorias artísticas da TV são, além das reapresentações dos horários e tudo mais, essa entrevista estará hospedada no site da TV Prevê e poderá ser vista pelo planeta, por todos do mundo inteiro, a qualquer momento, acessando ao site da TV Prevê, o nosso telejornal, para obter essa informação. Então é importante você dar esses detalhes para a orientação, se quiser passar isso para qualquer outra pessoa que tenha um problema, no mundo inteiro para saber conhecer os detalhes. A ozonoterapia é uma prática médica. Você deve procurar um profissional, um médico habilitado em ozonoterapia. É um ozonologista? Não, ele é um médico integrativo, ele entende de saúde. Existe a Associação Brasileira de Ozonoterapia aqui no Brasil, que promove cursos de especialização, ensina uma técnica do ozônio. A manipulação da máquina desse gás tem que ser feito
feita em clínicas médicas, com profissionais habilitados. Eu falo isso também no meu livro, não se automediquem, não façam tratamentos por internet, procurem médicos ou profissionais de outras áreas, como nutrólogos, nutricionistas, psicólogos, enfim, profissionais habilitados. Eu nunca fiz absolutamente nada da minha cabeça. O que eu faço é pesquisar. Eu leio, compro livro, anoto, estudo, enfim, confronto artigos científicos sobre a matéria, mas todas as terapias, todos os tratamentos, a própria água organizada que eu tomei, essas águas foram feitas em clínicas médicas. Eu nunca fiz na minha casa absolutamente nada. E não recomendo que as pessoas façam, procurem pessoas especializadas. A terapia com ozônio ela não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito colateral, não existe nenhum artigo científico que prove que possa fazer mal para uma pessoa, porque está falando da oxigênio no corpo. Agora a pergunta as pessoas vão se perguntar, eu pergunto, eu queria que você dissesse o seguinte: o custo desse tipo de tratamento e o custo nos profissionais, tanto da matéria, tanto do ozônio, das várias formas como ele é aproveitado, quanto dos profissionais de suas opções. Olha, Samuel, em tese seria um custo barato. Ele acaba se tornando caro porque é um tratamento sistemático ao longo de um determinado tempo. Existem poucos médicos que são especialistas, então você tem um número de oferta aí de tratamento menor. E esses profissionais, nós temos profissionais. Nós temos mais o Conselho. Não, temos no interior, temos em Bauru, mas o Conselho Federal de Medicina proíbe a divulgação dessa terapia. Por quê? A terapia ela é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina a título experimental no Brasil. A ozonioterapia foi descoberta por volta de 1890. Toda a Europa, Rússia, Espanha, Alemanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, todos esses países trabalham com ozônio. Na Alemanha tem sistemas de saúde diferenciados só à base da ozonioterapia. Agora, no Brasil, infelizmente, não foi ainda autorizado de uma maneira pública. Então, esse também foi um dos motivos que me levou a escrever o livro. Médicos que trabalham com ozonioterapia só podem falar ou escrever sobre ozônio em eventos científicos fechados. Então, o médico não pode falar, eu sou oncologista, eu sou geriatra, eles não podem dizer que eles trabalham com ozônio. Eles podem trabalhar, mas eles não podem dizer. E também não podem escrever, não podem dar uma entrevista aqui na TV, porque não existe um jogo de interesses, né? Samuel, a gente sabe disso. O ozônio não pode ser patenteado, né? Ele não vai patentear oxigênio, né? Então, teria, em tese, um custo barato. Por ser restrito, o Sistema Único de Saúde não autoriza, planos de saúde não reembolsam, acaba você tendo somente a opção do tratamento a nível particular. Né? É um custo relativamente barato, entre 100 e 200 reais de uma aplicação. Se você comparar com uma quimioterapia que custa 20, 25 mil, tá? Só que não é oferecida de forma gratuita nem reembolsada nos planos de saúde. Ela acaba indo de uma forma particular, privada, e ao longo do tempo acaba se tornando uma terapia um pouco mais cara. Como é que você chegou a essa iniciativa de procurar essa, falando em alternativa, você falou muito alternativa? Isso. Quando eu tive o diagnóstico, primeiramente eu procurei um nutricionista, então eu só mudei a alimentação e tomava alguns suplementos para poder aguentar a quimio rápido. Nesse meio tempo, um amigo meu, de Adamantina, que se tratou com uma médica em São Paulo, com ozônio, me procurou, falou, não, cara, vai lá, procura, ouve, pesquisa, se intera e faça. No mínimo você vai ter menos efeitos colaterais durante o tratamento. E eu acabei postergando durante o tratamento, porque eu aparentemente estava bem, e quando eu precisei fazer, eu não tive tempo de ser internado, e no hospital não pode fazer. Então foi por intermédio de um amigo que me indicou uma médica muito conceituada em São Paulo, e ela
me atendeu muito bem, é uma querida amiga hoje. Aí quando eu saí do hospital, né, com pânico, depressão, ansiedade, sem andar, sem poder comer, porque nada passava pelo esôfago, aí eu fiz 42 dias de ozonoterapia em casa. Eu não tinha condições de ir até a clínica dela, ela ia com uma equipe de enfermagem fazer esses procedimentos na minha casa. Aí eu fiz por 42 dias, né, diariamente, esse tratamento. Depende do estado clínico da pessoa, você faz normalmente 1 ou 2 vezes por semana, mas se o estado estivesse muito grave, muito debilitado, você faz até diariamente. Eu fiz por 42 dias sem estar internado. Aí já foi pós a quimio rápido. Aí eu fiz esse tratamento, fui me reabilitando naquela situação debilitada que eu estava. E quando completou 60 dias que eu tinha saído do hospital, eu fiz exames pré-operatórios para tirar o tumor. E, para surpresa minha e dos médicos, o tumor simplesmente tinha desaparecido. Tá? E aí você vai me perguntar, o que te curou? Eu falo, foi tudo. Né? Foi a química, foi a rádio, foi a alimentação, foi o ozônio, foi a fé, foi a vontade de viver. Se você falar mensura, com certeza aqui minha rádio no começo teve um efeito, sim, avassalador, né? Só que a recuperação, o pós-tratamento, antes da cirurgia, e esses 4 anos que eu tenho, assim, com uma excelente saúde, eu não tenho dúvidas que eu devo ao ozônio. Né? Mas, eu digo, foi um conjunto do ano. E sem contar a fé, né? A vontade que você tem de viver, de acreditar que alguém está cuidando de você. Entre as muitas perguntas que você já respondeu, tem uma que eu não te perguntei, mas eu gostaria de tocar nesse assunto. O da vida dele inicial, ele diz o seguinte: Carlos, você teve alguma ajuda religiosa ou espiritual para vencer o câncer? Muita, Davi. Eu sou crente em Deus. Né? Acredito em Deus. Acredito no espiritismo. Eu nunca duvidei que tinha alguém em algum lugar, não é uma questão da crença religiosa, da religião, né? Mas é uma crença de fé. Eu acredito em Deus, crente em Deus. E eu busquei muita ajuda e graças a Deus eu recebi muita ajuda. Eu fiz a cirurgia espírita por João de Deus em minha mãe Diana. Eu fui no Divino Pai Eterno, Trindade, que é ali pertinho, em Goiás, receber a bênção. Eu fui no Padre José Endurado várias vezes e ele me ajudou, ele orou muito comigo. José Antônio. Eu tenho um grande amigo, mas um grande amigo mesmo, que é o pastor evangélico, Márcio. Ele ia na minha casa quando possível, né, praticamente todas as noites. Ele ia em casa, junto com o Lima Júnior, que é meu amigo também há muitos anos, que também é da mesma igreja. Nós orávamos à noite. Enfim, eu tinha muita convicção que tinha muita gente cuidando de mim. Principalmente Deus. E essa fé, não só minha, mas também de toda a família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, foi um fator assim, preponderante. No meu livro Eu Aborto, tem que uma fé em espiritualidade. Eu não tenho dúvida que é entre aspas, um ingrediente extremamente importante. Eu tenho muita fé. Bom, Carlinhos, eu queria que você dissesse onde é que existe um site livre disponível para alguém se interessar. Você está vendo, eu nunca mais passando de encontrar, mas eu gostaria que você informasse aqueles interessados. Vamos lá. O livro foi editado pela Ideia Editora, que é uma editora aqui de Bauru, do meu amigo de infância. O livro, ele está em Bauru, na Januí, mas a gente já tem informações aí que o livro se esgotou na Januí, está se esgotando, porque eles renovaram vários pedidos. A Saraiva tem um lote grande também comprado, uma promoção por venda pelo site, e também na Livraria Cultura em São Paulo. Mas a editora Ideia já não tem mais, foi uma surpresa, uma grata surpresa. Esse livro na editora não tem mais e eles já estão providenciando aí a reimpressão. Mas igual você compra na Januí ou pelo site da Saraiva ou da Cultura. Bom, eu quero agradecer ao Carlos Brown, nosso editor disponível para mim muito pedido, para que ele autografe.
Mas eu não passar por aqui, que utiliza o dele, principalmente com essa situação da sua vida pessoal, particular, em que você foi agraciado com uma obra e você, como religioso, como alguém temente a Deus, acreditou que pudesse se refinar, infelizmente, isso é impossível você transcrever toda essa experiência pelo seguinte. Eu queria dar duas explicações que você poderia estar estadual, que é professor, esteve dentro há algum tempo trabalhando nas arcadas de São Paulo, e é advogado sobre esse delicado que o Brasil passa de corrupção, de desacertos políticos, de prisões, de operações, enfim, que você desse uma geral, uma sua visão, após, inclusive, este momento de encontro que você tem para poder escrever esse livro e essa passagem que devia estar difícil da sua vida pessoal. Com certeza. Só para concluir, então, a questão do livro, foi um aprendizado muito grande que eu compartilho para que as pessoas também tenham acesso a essas informações e, de alguma forma, eu possa, com essas informações, também estar ajudando as pessoas. Tem um site, seus amigos, assim, alguém conhece como responder, algum e-mail, alguém pode usar? Eu tenho uma página no Facebook que chama O que Aprendi com Câncer e também, era o que eu queria concluir, Samuel, a renda que me paga como autor dos direitos autorais desse livro, eles são integralmente revertidos por uma entidade que nós criamos aqui em Bauru, um grupo de amigos e familiares, chamado Centro de Apoio às Pessoas com Câncer de Bauru. É uma entidade sem fins lucrativos que oferece essas terapias integrativas gratuitamente a pessoas carentes. Então, existe também um site, www.cancerbauru.com.br, lá tem detalhes dessas terapias, tem livro lá também, que a pessoa pode ter várias informações, e também tem a forma de contato para ter acesso aí às informações e ter acesso diretamente comigo também. Então, agora, em relação ao momento do país, Samuel, eu vejo assim com extrema tristeza. Para mim, o sistema político brasileiro faliu. É uma falência generalizada, poder legislativo, poder executivo, e agora ainda tentando uma contaminação no poder judiciário. Não vislumbro a curto prazo, aliás, uma solução. Nós teremos eleições aí daqui um ano e meio, 2. Não vejo uma mudança radical nesse sistema, nos integrantes desse sistema, e sem uma mudança assim, muito radical, muito profunda, nós vamos ter assim, mais do mesmo. Né? Tá certo é com um pouco mais de cuidado aí, porque realmente todas essas operações, todas essas prisões, todos esses processos têm por obrigação coibir esses abusos. Né? Mas eu vejo com extrema tristeza. Não é mais uma coisa empolgante você dizer, olha, vou fazer política, vou trabalhar no Poder Executivo, vou trabalhar como legislador, numa falência como essa. Né? E o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do nosso Poder Judiciário, que teria a obrigação de ser aí, a última trincheira de defesa do Estado de Direito, ultimamente a gente vem assistindo aí embates internos entre os próprios membros e embates do próprio tribunal com outros poderes, né? Num momento crítico, num momento difícil do país, que não pode haver aí por parte do Poder Judiciário nenhum tipo de concessão, né? De transigir com absolutamente nada do que não seja correto, direito, justo. É preocupante. Né? Eu quero e vou continuar acreditando que o Poder Judiciário ainda vai ser o último guardião da nossa democracia e do nosso Estado de Direito. Eu torço muito por isso. Mas, infelizmente, o momento político é ruim. A gente vem aí de vários episódios políticos que prejudicaram o país. Agora, numa fase de transição, num novo governo, que também não se acerta politicamente, numa crise econômica que ora parece que vai ter uma luz no fim de túnel, ora parece que se agrava. Né? Eu torço para o país, eu torço para o Bauru, enfim, eu quero que dê
certo. Agora, a minha maior torcida é para que se preserve o Estado de Direito e o Estado democrático. Nós não podemos transigir nem abrir mão da democracia, nem da justiça desse país. Carlos, eu fiquei me contando de um tema que eu acho bom, especialmente por você ter passado essas informações sobre esses assuntos inseridos no seu livro e que praticamente esses seus assuntos, seus argumentos possam ser úteis e importantes para muita gente nessa região, nesse estado e nesse país. E as pessoas que realmente passaram ou estão passando por esse problema que os apenas possa tirar isso de aprendizado de vida que você tem. Muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Samuel, e obrigado aos telespectadores da TV. Nós estamos encerrando o nosso Foco Regional de hoje, prometendo voltar na próxima segunda-feira nos horários alternativos do nosso telejornal. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Siga assistindo a programação da TV Brasil. A todos um excelente final de semana e até a próxima segunda.